A tireoide está localizada na parte inferior e anterior do pescoço, envolvendo anteriormente e lateralmente a traqueia e a laringe. A tireoide ela está fixada, né? Ela faz relação com algumas estruturas. Por exemplo, a cartilagem tireoidea, aqui, a cartilagem cricoide, ela é revestida por uma camada fibrosa e por uma bainha facial frouxa. Aqui a gente tem uma região de transição, que quem faz essa região, né, é o istmo. E aqui então a gente tem a estrutura, né, da glândula e todas as nomenclaturas que formam. Aqui na visão posterior da tireoide, a gente encontra as glândulas paratireoides, que são 4 e que ficam no pescoço, né, atrás da tireoide. A função delas é basicamente controlar os níveis de cálcio no sangue através de produção do hormônio PTH. Aqui, então, nós temos um corte, né, de tireoide aumentado em 40 vezes. Aqui, a gente observa coloides, né, dos folículos tireoidianos, e as setas, elas indicam as células cuboides que formam o epitélio dos folículos. Aqui, em outro corte de tireoide, nessa região, a gente observa as células parafoliculares, e aqui nos círculos estão os folículos tireoidianos. Como funciona a tireoide, né, a produção de hormônios? Então, o mecanismo regulador da ação da tireoide começa no cérebro, mais exatamente, né, na hipófise, que produz o TSH. O TSH, né, é a sigla em inglês de hormônio estimulante da tireoide. Então, esse TSH, ele sinaliza para que a glândula produza outros hormônios, o T3 e o T4. Aqui, o iodo dos alimentos captado pelas células da tireoide passa por um processo de oxidação e se associa à tiroglobulina, que é a proteína, né, sintetizada na glândula que resulta nos hormônios T3 e T4. Então, né, por último, parte da produção hormonal da tireoide é direcionada para os diversos órgãos. Pela corrente sanguínea, a glândula regula, entre outras, as funções das células em todo o organismo, controla o metabolismo, a produção de calor, a fertilidade, a memória, a tensão, o sistema nervoso central, o batimento cardíaco e também os níveis de colesterol. Os hormônios T3 e T4, eles são produzidos pela glândula da tireoide, que o T3 é o triiodotironina, e o T4 é o tiroxina. O T3 é produzido em 20% e o T4 é produzido em 80%. O THS, ele é um hormônio produzido pela hipófise, que é uma pequena parte do cérebro. Ele é um estimulante do T3 e T4. Quando o nosso metabolismo produz em excesso o T3 e o T4, produz em grandes quantidades, nosso metabolismo ele vai acelerar. E quando ele está produzindo em poucas quantidades, nosso metabolismo ele vai diminuir. E, por exemplo, aqui, quando está baixa a produção do T3 e T4, ele vai liberar o THS, que vai estimular a produção a aumentar. E quando a produção está alta do T3 e T4, vai cortar a produção, a liberação do THS para estimular a liberação desses hormônios. Então, vai ter uma queda na liberação deles. Quando o T4 ele cai no sangue e chega em outros órgãos, ele se transforma no T3, que ele é responsável pela energia para as células. Ele fornece a energia para as células e controla o metabolismo. O hipertireoidismo é uma condição quando a glândula da tireoide ela vai produzir em excesso os hormônios T3 e T4.
você vai ter o hipertireoidismo quando os níveis T3 e T4 eles estiverem mais elevados que o normal e o nível de THS vai estar menor do que o valor de referência. A doença de Graves é uma das causas mais comuns do hipertireoidismo. Ela vai ocorrer quando o sistema imunológico atacar a glândula da tireoide, que vai aumentar a produção dos hormônios T3 e T4. É uma doença crônica, ela vai se manter a longo prazo e normalmente ocorre em famílias que já tiveram histórico de doença de tireoide. Os sintomas estão entre a perda de peso, sensação de calor, batimentos cardíacos acelerados, infertilidade, fadiga e diarreia. O tratamento ele pode ser feito com medicamentos antitireoidianos, iodo radioativo, que também é uma das formas para determinar qual tipo de hipertireoidismo que você tem. O médico vai solicitar um exame para medir o quanto de iodo a sua tireoide absorve no sangue. E a cirurgia, que é a remoção da glândula da tireoide e os beta-bloqueadores. O hipotireoidismo ele é causado por uma inflamação denominada tireoidite de Hashimoto. O organismo ele vai produzir anticorpos que vão danificar a tireoide, que vai diminuir a capacidade na produção dos hormônios T3 e T4. E também é causado pela falta ou excesso de iodo na sua dieta. O diagnóstico ele pode ser feito pela dosagem do THS e pela dosagem do T3 e T4. O tratamento ele é feito por prescrição médica, tomando medicamento de forma correta e constante. Entre os sintomas está o cansaço, prisão de ventre, diminuição da frequência cardíaca, diminuição do apetite, alterações hormonais e na libido dos homens. Alterações hormonais no caso das mulheres.